Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam ótimos, pois o assunto do vídeo de hoje é muito importante, minha gente. Nós vamos falar sobre a adubação do tomatinho. Por quê? Quando o tomatinho ele é adubado da forma certa, ele vai ter uma boa produção, tendo muitos frutos vermelhos, graúdos e bem docinhos. Então, se você quer colher tomatinho em casa e tomatinhos de qualidade, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora aprender com a gente! O tomate cereja ele é bem exigente em qualidade do solo e nutrição mineral, minha gente. Ou seja, para você produzir um tomatinho assim de qualidade, você tem que preparar muito bem a terra e adubá-la da forma correta. E nessa hora, minha gente, a gente utiliza diferentes tipos de adubo para fazer essa fase aí da produção da forma certa. E eu vou te contar tudo isso de forma detalhada para você não ter mais dúvidas. Então, caneta e papel na mão e bora aprender. A primeira adubação do solo, ela já começa no plantio do tomate cereja, onde devemos utilizar o calcário dolomítico para corrigir a acidez do solo e fornecer o cálcio e o magnésio, que são nutrientes muito importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Para vocês terem uma ideia, minha gente, olha só, o magnésio ele está ligado à molécula de clorofila das plantas, que é o que deixa a planta verdinha e faz também a captação da luz. Portanto, se a planta não tem magnésio, a produção vai cair bastante, a planta vai ficar amarelada, não vai ficar bonita. Então, o magnésio é importante. Já o cálcio, ele atua na estrutura da planta, compondo o que a gente chama de parede celular. E além disso, olha só, o cálcio, ele também atua na germinação e crescimento do tubo polínico lá da flor. Então, sem o cálcio, a planta ela fica fraca e tem poucos frutos. Portanto, cálcio no tomatinho também é muito importante e não pode faltar na terra para ele conseguir absorver e produzir bem. Com o solo da sua horta pronto e calcareado, a gente tem que partir para a adubação de plantio, que como o próprio nome diz, é aquela adubação que a gente faz quando está plantando o tomate. E ela é aquela que dará força inicial para que o tomate ele tenha um bom enraizamento e um bom crescimento. Dessa forma, após a gente abrir os berços de cultivo, adubamos cada um deles com meio litro de esterco de galinha bem curtido e 2 colheres de farinhas de osso. Porque essa farinha de ossos é um adubo rico em fósforo e o fósforo é muito importante para o enraizamento das plantas. O esterco de galinha ele vai fornecer vários nutrientes para o crescimento do tomatinho. Pode ser também o esterco de vaca, não tem problema. Pode ser esterco de qualquer animal, desde que ele esteja curtido, tá bom? Se não tiver curtido, vai trazer problema. Se você também tiver na sua casa compostagem, pode ser o composto orgânico, pode ser humus de minhoca, que o humus de minhoca também é super bom para o tomatinho. O mais importante, independente do tipo de adubo que você vai utilizar, é você misturar ele bem com a terra na hora de fazer o plantio, de maneira que as mudinhas que você vai plantar, elas não fiquem diretamente encostadas junto ali com a adubação. Por quê? Se a raiz da mudinha ficar em contato direto com a adubo, ela pode queimar e aí você não vai conseguir fazer ela crescer, tá bom? Pessoal, eu lembrei de uma coisa muito importante. Se você quiser comprar pela internet esses adubos que eu falei aqui no nosso vídeo, tem link aqui na descrição. Depois você dá uma olhadinha lá que fica fácil para você adquirir o seu e com certeza você vai gostar e vai produzir tomatinho com eles. Quando o seu tomateiro completa mais ou menos 30 dias do plantio, chegou a hora de fazer o que a gente chama de adubação de cobertura, que visa dar nutrientes para a planta para que ela inicie a formação dos seus frutos. Nessa hora utilizamos 500 ml de humus líquido uma vez por semana em cada planta de tomatinho, sendo esse um adubo orgânico feito por nós mesmos em um recipiente daqui da nossa horta, sendo feito pela dissolução de 200 gramas de humus de minhoca para cada litro de água, agitando isso daí por 48 horas, 3 vezes ao dia.
de maneira que todo o humus ele fique dissolvido nessa água, ficando essa água escura e pronta para você aplicar em todas as suas plantas da sua horta, tá bom? Galera, quando eu falo todas as plantas, é todas as plantas mesmo. Você pode aplicar nas suas plantas em vaso, você pode aplicar em couve, bananeira, em tudo, até no seu jardim, que esse adubo não vai trazer problemas. Geralmente, a gente aplica uma quantidade de mais ou menos meio litro por planta quando cultivada no solo, é uma quantidade média. No vaso, vai depender do tamanho do vaso, mas observe isso daí, aplique o adubo humus líquido, que vai dar tudo certo. Vou contar uma coisa importante para vocês, olha só. Todo tomateiro, ele é uma planta que precisa bastante de cálcio, porque o cálcio ele é importante para a boa formação dos frutos, para eles se desenvolverem bem e também para a formação estrutural da planta. Quando ele tem a formação ali do primeiro cacho, ali na sua plantinha de tomate, o primeiro cachinho de flores, é necessário você fazer uma adubação semanal com cálcio. E dessa vez a gente faz ela diretamente na parte aérea da planta, porque é um processo chamado de adubação foliar. Nesse caso, eu estou usando um adubo que eu comprei pela internet, onde a gente dilui 10 ml em 1 litro de água e faz a pulverização na parte aérea do tomatinho. Ah, mas daí você pode me perguntar, Bruno, você não aplicou calcário e no calcário já não tem cálcio? Sim, só que o cálcio que está no solo, muitas vezes ele não consegue se translocar pela planta e chegar nas pontas da planta. Então pode dar deficiência de cálcio mesmo assim. Por isso que essa adubação foliar diretamente nas pontas, no caule, em todas as folhas, é muito importante, tá bom? Ah, mas Bruno, eu não planto na horta, eu planto no vaso. Então vou dar dica para você que planta em vaso também. E é bem parecido, os princípios são os mesmos. No plantio, lá no vaso, você pode colocar no máximo 25% do volume dali da terra que você vai colocar no vaso com o esterco bem curtido. Ou seja, para cada 3 partes de terra que você coloca uma de esterco curtido, sendo que para cada litro dessa mistura, para você corrigir o pH dela, você coloca 2 gramas de calcário dolomítico. Finaliza essa adubação com uma colher bem cheia de farinha de ossos. Mistura tudo muito bem, enche o seu vaso e já pode fazer o plantio. Após 1 mês do plantio, você inicia a aplicação do humus líquido, como eu falei para vocês. Se for um vaso de 10 litros, que é o comum para você cultivar o tomate, essa medida, você pode aplicar meio litro de humus líquido 1 vez por semana. E quando o tomatinho florescer, tiver grandinho, aí você começa a aplicação do cálcio foliar, como eu falei por vocês também, 1 vez por semana. Mas Bruno, eu não tenho adubo orgânico, será que eu posso usar adubo do tipo NPK? Galerinha, olha só, não é o melhor dos casos você usar adubo NPK, mas para quem quer produzir o seu tomatinho e não tem acesso a estercos de qualidade, para quem mora em apartamento e não consegue ter esterco, quem mora em cidade grande, eu tenho aqui uma dica para você usar o adubo NPK, um pouquinho só de adubação orgânica, que eu vou falar aqui para vocês. Então anote, preste atenção, são casos específicos, mas para quem não tem condição e só tem acesso a esse tipo de adubo, também vai dar super certo, presta atenção. Após fazer a correção do solo, como a gente mostrou anteriormente, para cada berço de cultivo, você vai colocar 200 gramas de humus de minhoca, que é facilmente encontrado em casas agropecuárias ou até mesmo pela internet, e 40 gramas de NPK 4,14,8. Você mistura bem com a terra e planta a sua mudinha de tomate logo em seguida. Mas ó, mistura bem, tá bom? Para o adubo ficar bem misturadinho. Quando as plantas tiverem 25 dias de idade, você vai fazer a aplicação do NPK em cobertura. Aí você vai usar uma colherzinha de café do NPK 25-20, o que vai equivaler a mais ou menos umas 3 gramas desse adubo. Você vai aplicar em volta do pé de tomate, em meia lua, bem afastado, tá bom? Mais ou menos 1 palmo ao lado do pé de tomate, ali onde começa as suas raízes. E quando as plantinhas começarem a frutificar, o que vai dar mais ou menos ali
depois de 50, 60 dias do plantio, você vai aplicar em cada pé de tomate 3 gramas do adubo cloreto de potássio. Essa adubação você vai fazer a cada 10 dias. Aplique 3 gramas em volta também, do mesmo jeito que você fez com o NPK. Não esqueça que quando você aplica o adubo químico, é necessário você fazer uma pequena irrigação logo após essa aplicação, porque a planta ela absorve esse adubo junto com a água, quando ele está dissolvido em água, tá bom? Minha gente, essa adubação eu tô falando para fazer quando o tomate está plantado no solo, tá bom? Se for no vaso, você tem que tomar muito cuidado, porque adubo químico no vaso, quando aplicado de forma descontrolada ou em excesso, ele pode levar à morte da planta. Então você tem que tomar mais cuidado no vaso. Se você vai fazer no vaso, coloque uma quantidade menorzinha de adubo e coloque no intervalo maior e sempre afastado do pé da planta, tá bom? E também não esqueça de fazer sempre a adubação com cálcio, como eu mostrei aqui anteriormente, da mesma forma. Galerinha, essa é só uma opção de adubação que eu dei para quem não tem esterco em casa, falando de novo isso, tá bom? Porque se você conseguir comprar esterco, comprar humus de minhoca, faça adubação orgânica, porque o risco de você acabar matando as suas plantinhas é bem menor e o seu tomatinho ele vai ser 100% orgânico, o que vai ser uma boa e com certeza você vai ficar muito feliz com esse tomatinho colhido de forma orgânica na sua casa. E seguindo todas essas dicas, você vai conseguir colher um tomatinho igual esse que eu tenho aqui na minha casa, galerinha. Um tomatinho de qualidade, graúdo, docinho e vermelhinho. Não é à toa que o nosso almoço está ficando lindo quando a gente faz aquela saladinha de tomatinho para a gente comer aquela salada maravilhosa e bem saudável. Se você animou em plantar tomatinho cereja na sua casa, siga as nossas dicas, dá uma olhada nos links dos produtos que a gente tem aqui, dá uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo aqui também, deixa o seu like, se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais. Desejo a todos vocês boas colheitas, saúde e fartura na sua mesa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!